Pedro estava inconformado com a condenação injusta que havia afastado Adriana de sua vida. Depois de alguns dias refletindo sobre tudo o que aconteceu durante o julgamento, ele passou a acreditar que havia algo muito errado por trás da decisão do magistrado responsável pelo caso. Tudo começou quando Adriana conheceu uma nova companheira dentro da instituição onde estava cumprindo sua pena. Pouco tempo depois, Pedro foi visitá-la. Assim que o viu entrar, ela percebeu imediatamente que algo o incomodava. Seu semblante estava carregado, como se tivesse acabado de descobrir algo extremamente grave. Preocupada, Adriana perguntou o motivo daquela expressão tão séria. Pedro não demorou para responder. Olhando diretamente para ela, afirmou que não conseguia aceitar a forma como o julgamento havia sido conduzido. Segundo ele, o juiz demonstrou comportamentos estranhos durante a audiência e parecia esconder algo muito importante. A fisioterapeuta ficou confusa. Para ela, parecia impossível que uma autoridade tão conhecida pudesse ocultar algum segredo relevante. No entanto, Pedro insistiu que ninguém está livre de ter um passado obscuro. Ele estava convencido de que o magistrado escondia algo capaz de mudar completamente o rumo daquela história. Cada vez mais preocupada, Adriana exigiu que ele explicasse exatamente o que estava planejando. Ela temia que Pedro acabasse colocando a própria vida em risco tentando ajudá-la. Foi então que o advogado revelou sua principal suspeita. Ele acreditava que existia uma ligação secreta entre o juiz e seu pai, Ademir. Caso conseguisse provar essa relação, haveria motivos suficientes para solicitar a anulação da sentença e lutar novamente pela inocência de Adriana. Ao ouvir aquelas palavras, Adriana voltou a sentir esperança pela primeira vez desde sua condenação. Porém, antes mesmo que pudesse responder, Pedro tomou coragem para revelar outro sentimento que guardava há muito tempo. Com emoção estampada no rosto, ele declarou todo o amor que sentia por ela e, sem rodeios, fez um pedido inesperado. Queria que Adriana se casasse com ele. A proposta deixou a jovem completamente surpresa. Ela amava Pedro profundamente, mas não conseguia ignorar sua situação atual. Por isso, respondeu que não seria justo prendê-lo a alguém que passaria tantos anos longe da liberdade. Pedro tentou convencê-la. Disse que estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para tirá-la daquele lugar, inclusive desafiar o próprio pai se fosse necessário. Garantiu que faria tudo para provar sua inocência e pediu que ela aceitasse, ao menos, tornar-se sua noiva. Apesar de ficar emocionada com a declaração, Adriana recusou novamente. Ela acreditava que seria injusto alimentar uma promessa baseada em algo que talvez nunca acontecesse. Em vez disso, fez um pedido próprio, que Pedro a esperasse. Quando tudo terminasse e ela recuperasse sua liberdade, os dois poderiam finalmente construir uma vida juntos. Após a despedida, Pedro deixou a instituição determinado a agir. Enquanto caminhava em direção ao carro, pegou o celular e telefonou imediatamente para seu amigo Kleber. O amigo atendeu preocupado, dizendo que tentava falar com ele havia horas. Pedro explicou que estava visitando Adriana e revelou que acabará de tomar uma decisão capaz de mudar tudo. Sem entender o que estava acontecendo, Kleber perguntou qual era o plano. Foi então que Pedro revelou que pretendia ir diretamente ao gabinete do juiz responsável pela condenação. Segundo ele, havia chegado a hora de descobrir quais segredos aquele homem escondia. Kleber ficou alarmado. Disse que aquilo era perigoso demais e tentou fazê-lo desistir da ideia. Porém, conhecendo a determinação do amigo, percebeu rapidamente que nada mudaria sua decisão. Pedro respondeu que tinha plena consciência dos riscos envolvidos. Ainda assim, estava disposto a enfrentá-los por Adriana. Depois de encerrar a ligação, ele seguiu para o tribunal. Ao chegar ao local, sentiu o coração disparar. A adrenalina tomava conta de seu corpo enquanto caminhava pelos corredores silenciosos. Depois de verificar que ninguém estava por perto, entrou discretamente no gabinete do juiz. Aproveitando a oportunidade, começou a procurar qualquer evidência que pudesse confirmar suas suspeitas. Durante a busca, abriu gavetas, analisou documentos confidenciais e examinou tudo o que encontrou pela frente. Foi então que algo chamou sua atenção. Escondida no fundo de uma das gavetas havia uma fotografia. Quando Pedro pegou a imagem e observou seu conteúdo, ficou completamente imóvel. Aquela fotografia continha exatamente a prova que ele precisava. Era um segredo capaz de destruir a reputação do magistrado e mudar completamente o caso de Adriana. Ainda tentando compreender a dimensão da descoberta, ele ouviu passos se aproximando do corredor. Rapidamente deixou o gabinete e se escondeu próximo à porta. Poucos segundos depois, viu o juiz entrar na sala acompanhado justamente por Ademir. Em silêncio, Pedro passou a escutar a conversa.
O magistrado reclamou da visita inesperada, afirmando que era perigoso serem vistos juntos logo após a audiência. Naquele instante, todas as suspeitas de Pedro começaram a se confirmar. Sem demonstrar preocupação, Ademir respondeu que não havia motivo para medo, pois o plano havia funcionado perfeitamente. Segundo ele, Adriana já estava fora do caminho dos dois. Em seguida, Ademir agradeceu pessoalmente pela ajuda recebida durante o julgamento, elogiando a atuação do juiz e deixando claro que a condenação da fisioterapeuta fazia parte de algo planejado. O magistrado respondeu com arrogância, dizendo que tudo tinha sido muito simples e que Adriana jamais conseguiria escapar dos 12 anos de isolamento impostos pela sentença. Ao ouvir aquelas palavras, Pedro sentiu uma mistura de revolta, decepção e indignação. Seu próprio pai havia participado da destruição da mulher que ele amava. Enquanto os dois continuavam conversando, Ademir comemorava o sucesso da armação. Já o juiz lembrava que estava apenas retribuindo favores recebidos no passado. Pouco depois, Ademir encerrou o encontro e saiu da sala. Foi nesse momento que Pedro decidiu agir. Assim que Ademir deixou o gabinete, Pedro não conseguiu mais conter sua revolta. Tomado pela indignação, ele abriu a porta com força e entrou na sala encarando o juiz sem demonstrar qualquer medo. O magistrado ficou completamente surpreso ao vê-lo ali. Antes mesmo que pudesse reagir, Pedro começou a acusá-lo de ter destruído a vida de Adriana por interesse próprio. Com a voz firme, afirmou que havia escutado toda a conversa e agora sabia exatamente como a condenação havia sido manipulada. Desesperado, o juiz tentou mudar o foco da situação. Questionou como Pedro havia entrado em seu gabinete e alegou que aquilo era uma invasão. Mas o advogado não se deixou intimidar. Ele respondeu que não adiantava fingir inocência. Disse que ouviu cada palavra trocada entre o magistrado e Ademir e que agora tinha certeza de que ambos haviam participado de um esquema de corrupção para afastar Adriana injustamente. Pedro também prometeu denunciar tudo às autoridades competentes, à corregedoria e à imprensa. Segundo ele, ninguém conseguiria impedir que a verdade viesse à tona. Mesmo sentindo o peso das acusações, o juiz tentou manter a aparência de controle. Com arrogância, afirmou que ninguém acreditaria na palavra de um advogado revoltado contra a de uma autoridade respeitada. Foi então que Pedro revelou sua verdadeira carta na manga. Ele retirou do bolso a fotografia encontrada na gaveta do gabinete e a colocou diante do magistrado. No mesmo instante, toda a confiança do juiz desapareceu. Seu rosto perdeu a cor. As mãos começaram a tremer. O homem ficou visivelmente abalado ao perceber que Pedro havia descoberto justamente o segredo que ele mais se esforçava para esconder. Com a voz falhando, perguntou de onde aquela imagem havia surgido e como ela havia sido encontrada. Pedro respondeu friamente que isso não importava mais. Em seguida, mostrou seu celular e avisou que bastava um único clique para que a fotografia fosse enviada para jornalistas, autoridades e veículos de comunicação de todo o país. O juiz entrou em pânico. Sabendo que sua reputação seria destruída caso aquela imagem se tornasse pública, começou a implorar por misericórdia. Desesperado, afirmou que perderia sua carreira, sua posição e tudo o que construiu durante a vida. Por isso, pediu que Pedro não divulgasse a fotografia e prometeu atender qualquer exigência feita por ele. Aproveitando a situação, Pedro fez 2 pedidos ao magistrado. O segundo deles seria responsável por transformar completamente o destino de Adriana. Algumas horas depois daquele confronto explosivo, Pedro retornou à instituição feminina. Ao encontrá-lo na sala de visitas, Adriana percebeu imediatamente que algo importante havia acontecido. Ansiosa, perguntou se ele havia conseguido descobrir o segredo do juiz. Pedro confirmou que sim. Porém, explicou que a situação era ainda mais grave do que eles imaginavam. Segundo ele, havia encontrado provas de uma enorme rede de corrupção que estava diretamente ligada à condenação dela. Mesmo insistindo para saber todos os detalhes, Adriana não recebeu respostas. Pedro pediu apenas que ela confiasse nele. Garantiu que estava trabalhando para resolver tudo e que muito em breve ela compreenderia cada passo daquele plano. Os dias seguintes foram marcados por tensão e expectativa. Enquanto aguardava notícias, Adriana tentava manter a rotina dentro da instituição. Certo dia, durante uma refeição no refeitório, algo inesperado aconteceu. A programação da televisão instalada no local foi interrompida por um plantão urgente. O som característico da notícia fez todos levantarem a cabeça para acompanhar a transmissão. Entre elas, Adriana.
Assim que olhou para a tela, ficou completamente surpresa. Sua amiga comentou que o homem aparecendo na reportagem parecia ser Pedro. E realmente era. Cercado por jornalistas, câmeras e dezenas de microfones, o advogado concedia uma coletiva transmitida ao vivo para todo o país. Sem conseguir desviar os olhos da televisão, Adriana observava cada movimento dele. Pedro iniciou seu pronunciamento afirmando possuir provas incontestáveis de um grande esquema de corrupção envolvendo manipulação de processos, fraude de provas e abuso de poder dentro do sistema judiciário local. Enquanto isso, em outro lugar, Ademir acompanhava a mesma transmissão através do celular. O empresário andava de um lado para o outro tomado pelo nervosismo. Cada palavra dita por Pedro aumentava seu medo. A situação piorou quando uma movimentação inesperada chamou a atenção dos repórteres. As câmeras mostraram agentes das autoridades conduzindo o próprio juiz diante de todos os jornalistas presentes. O magistrado estava sendo detido em pleno local da coletiva. Ao ver aquela cena, Ademir sentiu o desespero tomar conta dele. Sabia que se o juiz resolvesse colaborar com as investigações, seu nome seria um dos primeiros a aparecer. Enquanto era levado pelos agentes, o juiz entrou em completo pânico. Sem conseguir suportar a pressão, começou a falar diante das câmeras. Aos gritos, implorou para que Pedro não divulgasse a fotografia e decidiu confessar tudo publicamente. Diante de milhões de espectadores, admitiu que a condenação de Adriana havia sido injusta. Em seguida, revelou que agiu por influência de Ademir. Segundo sua confissão, os dois mantinham uma amizade antiga e ele recebeu vantagens para atender ao pedido do empresário. O magistrado ainda declarou que Ademir foi o verdadeiro responsável pela armação que destruiu a vida da fisioterapeuta. A revelação causou enorme repercussão nacional. Com as provas apresentadas e a confissão transmitida ao vivo, as autoridades foram obrigadas a agir imediatamente. Poucos dias depois, a verdade finalmente prevaleceu. As portas da instituição se abriram e Adriana recuperou sua liberdade. Sua inocência foi oficialmente reconhecida. Além disso, todos os bens bloqueados durante o processo foram devolvidos, incluindo a fortuna que havia perdido por causa da condenação injusta. Livre, inocentada e determinada a acertar as contas com aqueles que tentaram destruí-la, Adriana decidiu não perder tempo. Sua primeira parada foi a mansão da família Brandão. Ao chegar ao local, surpreendeu Pilar de maneira completamente inesperada. A mulher ficou sem reação ao vê-la diante de si. Com confiança, firmeza e a certeza de que a verdade estava ao seu lado, Adriana deixou claro que sua volta marcava o início de uma nova fase. Ela declarou que havia recuperado tudo que lhe foi tirado e que agora lutaria para responsabilizar cada pessoa envolvida em sua queda. Segundo Adriana, ninguém escaparia das consequências. O jogo havia mudado completamente. E aquele seria apenas o começo de sua grande vingança contra todos os que tentaram acabar com sua vida. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, comente o que achou dessa reviravolta. Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos e todas as novidades.